Olá, eu sou Bert Júnior. Eu venho falar um pouco sobre o primeiro conto que eu escrevi para o meu livro que foi recém-lançado, chamado Fict Essays e Contos Mais Leves. Está aqui o livro, Fict Essays e Contos Mais Leves. Esse primeiro conto que eu escrevi para esse livro se chama Sincronicidades. Ele tem 30 páginas. O livro no total tem 190 páginas. O livro contém 7 contos. Esse conto, Sincronicidades, ele está colocado no 4º lugar na ordem dos contos do livro. Então ele está justamente no meio do livro, divide o livro. Mas foi o primeiro que eu escrevi. Eu escrevi o livro muito rápido, foi um conto atrás do outro e comecei por este. Antes de falar sobre o conto, resumidamente, eu gostaria de ler pelo menos um parágrafo inicial, para que vocês tenham uma ideia da linguagem e do personagem e da situação que está ali apresentada, tá bem? Então eu vou começar. Sincronicidades. Depois de Mega Egos, o Dr. Raul Reis sentira-se desorientado. Investira muita energia, trabalhara com grande afinco para dar corpo à obra. Entretanto, passado algum tempo desde sua publicação, vira-se na contingência de ter que lidar com sentimentos contraditórios. Mega Egos não fora o sucesso que havia, mais do que esperado, acreditado que seria. Mas mesmo a falta de aplauso ruidoso, o Dr. Reis continuara a crer, amparado na esquálida fortuna crítica suscitada pela publicação, que a leitura de Mega Egos afigurava-se altamente e amplamente recomendável, sobretudo ao ter-se em conta seu insólito potencial explicativo sobre a realidade político-social do país, que para muitos seguia sendo complexa e desalentadora. Por isso mesmo o Dr. Reis não entendia por que o livro não se firmara como remédio cognitivo entre o grande público. Naquelas mais de 500 páginas, o psicossociólogo, como gostava de autodenominar-se, traçara no plano teórico o perfil de boa parte da elite nacional. O fato de haver desenvolvido o conceito de conarcisismo e tê-lo aplicado aos setores político e empresarial constituíra passo ousado, fundamental para a estruturação do trabalho. Para quem lesse Mega Egos, a matriz dos problemas nacionais se revelava de forma clara, residindo na personalidade mal formada para a vida pública e o interesse coletivo de ampla parcela de líderes. Além de descrever minuciosamente essa personalidade conarcísica em todos os seus traços gerais e possíveis variantes particulares, a obra também analisava o processo de sua metamodelagem social a partir do conceito de bolha mega-egogênica. Correspondendo a um formato específico de espaço ecossociológico, a bolha mega-egogênica permitia que os mega-egos em formação se desenvolvessem com segurança, expandindo sua identidade narcísica e reproduzindo valores em sentido tanto figurado quanto literal e visões de mundo num processo coletivo de construção e afirmação identitária. Sua eventual ruptura, por força de intensas pressões sociais ou algum desastre econômico avassalador, representava pesadelo de contornos paranoicos para o grupo, cujo objetivo primordial era a proteção e perpetuação da bolha, juntamente com sua população de mega-egos. Aqui termina o primeiro parágrafo do conto. Esse conto, Sincronicidades, ele está classificado como um dos 3 Fict Essays do livro. Eu classifiquei de Fict Essays um tipo de conto que é um pouco mais denso, porque foca
muito nas opiniões, reflexões do personagem principal sobre determinado tema, sobre determinado assunto. É como se fosse um ensaio, só que é fictício. Às vezes o tema pode ser um tema verídico, né? Mas o desenvolvimento do tema, as reflexões do personagem, se dão muito sobre conceitos fictícios, né? No caso aqui do conto do Dr. Raul Reis, ele utiliza, né, conceitos que vêm da psicologia para aplicar na área da sociologia, da ciência política e da filosofia. Então ele desenvolve, por exemplo, o conceito de conarcisismo, e esse conarcisismo pode gerar ligações, né, primárias e secundárias, né, por exemplo. Isso é um arcabouço teórico, conceitual totalmente fictício, né? Nunca vi isso em lugar nenhum, né? Esse tipo de conceito. O Dr. Raul Reis fica desapontado com a falta de sucesso, né, comercial dessa obra, de acolhimento, né, do público especializado, e entra em depressão, né? Mas ele sai da depressão e aí começa a segunda parte do conto. A primeira parte é toda uma explicação do que é essa obra Mega Egos, né? Do que ela trata, os problemas que ela traz a lume, né? Traz à luz, e que pretende solucionar com seus conceitos, com suas ferramentas, né, teóricas. Então, passada essa primeira parte do conto, o Dr. Raul Reis sai da sua depressão movido pelo desejo de compreender um novo panorama que se apresenta na realidade brasileira, né? Ali na passagem entre os anos 2014 e 2015. Nessa segunda parte do conto, há uma pequena reportagem, digamos assim, sobre 3 temas que impactaram muito, né, na mídia, no Brasil, naquele período. O primeiro é a Operação Lava Jato, né, tendo como pano de fundo as eleições presidenciais de 2014. Depois, a Copa do Mundo de Futebol Masculino de 2014, que foi disputada no Brasil. E aí a questão toda da participação da seleção brasileira, né, o desempenho muito decepcionante que teve. E já no ano de 2015, a tragédia ambiental de Mariana, né, em Minas Gerais. Então, esses 3 episódios, né, da vida nacional impactam muito o Dr. Raul Reis, e quando o último deles acontece, que é o desastre de Mariana, o Dr. Raul Reis realmente ele sofre um abalo muito sério e começa a pensar sobre aquilo tudo, né? Ele já vinha impactado com aquelas outras notícias, né, dos outros episódios, e aí ele começa a juntar as coisas e acaba percebendo que havia uma interrelação simbólica, né, entre esses 3 episódios. E aí ele passa a desenvolver o que viria a ser, né, no final do conto. Ele vai concluir finalmente esse trabalho, o seu segundo livro, né, que vai se chamar A Dimensão Sociossincrônica. E nesse segundo livro, então, ele entra com um conceito que vem da psicologia junguiana, de sincronicidade, para entender, né, as correlações no plano simbólico, né, entre esses episódios que eu mencionei. Ele inclusive tenta aquilatar o grau de impacto na identidade brasileira, no plano simbólico, né, do que constrói a identidade brasileira. Então ele tenta aquilatar, sobretudo, o grau de impacto do que foi a derrota, né, da seleção brasileira jogando no Brasil, e também do desastre ambiental de Mariana. Eu não vou contar o final do conto, né? Não vou revelar, mas é isso, em síntese, né? Esse é o Sincronicidades, e o primeiro conto que eu escrevi para o livro e que eu classifiquei de Fict-Esse. É um conto denso, né? Ele precisa ser lido com atenção, com bastante foco, concentração, mas ele, como todos os contos do livro, ele tem um fio condutor que é muito irônico, que é muito humorístico, e eu convido vocês a que conheçam, né, esse conto, assim como os outros do livro, sobre os quais
eu irei falar também aos poucos aqui no canal, tá bem? Então é isso por hoje. Até mais.